Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Estamos na era da internet e as pessoas estão cada vez mais fazendo uso das redes sociais. A partir disso, quais os riscos e perigos que o uso excessivo das redes sociais podem trazer para as famílias? Bom, para falar desse assunto está aqui comigo a psicóloga Isabel Villa, que é uma estudiosa e pesquisadora do assunto. Isabel, mais uma vez no nosso programa, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade para trazer um assunto tão atual, né? Que são as consequências, né, do uso excessivo da internet, das redes sociais para as famílias, né, para as questões sociais, enfim. Então, desde já, meu muito obrigado aqui pela sua presença. Bem, agradeço, né, poder estar conversando com vocês a respeito disso, agradeço o convite, sempre muito bom estar por aqui. Ótimo. Bom, o fenômeno da internet, né, nas modificações das relações sociais e familiares. O advento da internet, principalmente com as redes sociais, isso teve uma alteração significativa, o modo como nos comunicamos. As relações passaram a ser virtuais, de venda, de negócios, uma série de coisas foi afetada, né? E as familiares também não ficaram longe disso. Bom, nesse contexto, Isabel, o que você poderia estar comentando com a gente sobre esse fenômeno? Teve realmente muitas mudanças, né? Percebo principalmente com relação à relação de pais e filhos. Ouço muitos relatos de pais que dizem que os filhos, depois que saem das telas, estão agressivos, agitados, e eles não entendem por quê, né? Se deixou jogar, se deixou se divertir, de repente sai da tela e está ali tão agitado, muitas vezes até agressivos. E quando a gente vai estudar sobre a dependência tecnológica, a gente percebe, né, como eles recebem ali hiperestímulos, são muitos estímulos, porque são auditivos, visuais, né? E de fala também, quando eles jogam conectados com algum amigo, né? Então, eles são hiperestimulados. Então, quando eles saem disso, eles, com muita facilidade, podem se tornar agressivos mesmo, estarem irritadiços, porque o cérebro cognitivo não está pronto para todo aquele estímulo que recebeu. A vida real não tem esse estímulo. Não, né? Tem, e nós não tínhamos há anos atrás. E o nosso cérebro continua sendo o mesmo cérebro de anos atrás. Não estava preparado para esse bombardeio, e é um bombardeio de informações, de estímulos. Então, a garotada e nós também não estamos prontos para receber vários estímulos. Hoje, eu percebo muitas pessoas que acham que tem algum transtorno de déficit de atenção, pais buscando auxílio, achando que os filhos têm o transtorno opositor desafiador, que é o conhecido TOD, né? Mas a gente vai a fundo, vai vendo a rotina da criança, do adolescente, ou até dos adultos, muitos adultos achando que tem o déficit de atenção, mas é por conta de toda a atenção que a gente às vezes coloca em redes sociais, né, ali nas mídias todas, e aí quando a gente vem para o mundo real, até que a gente se conecte, o nosso foco, a nossa atenção, leva um tempo, porque a gente estava lá também sendo hiperestimulado. Causa até uma frustração, né, de saudade, né, do mundo virtual, quando está ali no mundo real, onde as coisas são diferentes, as pessoas são reais, os sons são reais. Isso acaba trazendo uma contradição, né, para quem está acostumado apenas estar sendo estimulado pelas telas. Sim. Né? Bom, e a internet, né, e as redes sociais como um todo, costuma-se falar, né, que ela afasta quem está próximo e tem um grande benefício de aproximar quem está longe. Hoje muitas pessoas, familiares que têm parentes, né, em outros países, hoje conseguem se comunicar com uma facilidade, com uma interação nunca imaginada também.
Então a gente pode também estar comentando um pouco sobre isso, né? Sobre essa foi a parte mais legal, né? Acho que a internet tem muita coisa bacana, né? A gente aprende muitas coisas legais, tem acesso a muitos materiais legais, mas também tem acesso a muito lixo, né? Existe sim muito lixo na internet. E eu às vezes digo para os pais que é mais seguro hoje deixar um filho numa praça no centro de São Paulo do que com um celular sozinho dentro de casa. Perfeita comparação. Então, assim, tem muita coisa ali que não é legal. Porém, o fato de ter aproximado pessoas distantes trouxe muitos benefícios, né? Pessoas realmente, eu vejo pelos idosos, às vezes, que eu atendo, que conseguem ter contato com um neto que está longe, com um filho que mora em outra cidade. Então, trouxe um conforto muito legal. Porém, as pessoas que estão do lado se distanciam, cada um está com o seu celular. Vejo pessoas que trocam mensagens dentro da própria casa. Pela comodidade e porque o celular está fazendo parte do corpo, né? Eu sempre sugiro para as famílias que usem em casa, eu tenho na minha casa uma caixinha que o nome é Pit Stop do celular. É uma caixa que fica no centro da sala, que é o lugar onde o celular tem que estar na maioria do tempo. E eu tenho que pegar ele só na hora de resolver algo, ligar para alguém, enfim, né? Às 8 da noite, todos colocam ali o celular, né? Os filhos, enfim, para organizar a hora do sono, a hora do almoço, da refeição, o celular no pit stop. Eu sempre sugiro que tenha um recurso em casa, um local para chamar, né? De o local do celular, para que não facilite tanto esse uso. Como era o telefone fixo, né? Como era o telefone antes, que a gente tinha que ir lá pegar. Eu lembro quando eu ainda fazia faculdade, isso há 15 anos atrás, a gente trabalhava já o vício em televisão, porque na época era só televisão. Só televisão, né? E a gente tinha o hábito na faculdade de já aprender como orientar o paciente a deixar o controle longe, não deixar o controle tão perto, evitar o sofá. Naquela época a gente já estava sobre isso. Mas hoje, essa questão da tecnologia deixou de ser só... Né, hoje um vício para se tornar uma dependência tecnológica, e inclusive isso hoje já está no nosso manual de diagnóstico de transtornos mentais. Então isso foi para dentro do manual do psiquiatra, do psicólogo, né? Então aí a gente vê a seriedade da situação. Então virou algo nocivo também, né? Algo que nocivo. As pessoas devem prestar atenção. Né? Sim, porque hoje é um transtorno de dependência tecnológica. Então mudou a nomenclatura, foi para dentro do nosso manual, né, de diagnóstico. As pessoas, né, a gente sabe que estão consultando, né, as redes sociais, inclusive, quando acordam, antes de qualquer afazer, né? Antes de escovar os dentes, antes do café. Justamente confirmando isso que você está falando, da dependência. Como qualquer outro vício, talvez, né? Isso causa uma dependência, né? Sim. E eu vejo pessoas que relatam, assim, quando sai de casa e esquece o celular, parece que deixou a vida. Foi. E realmente, a gente está vivendo uma era onde médico a gente agenda por ali, tudo a gente vai combinando por ali. Tudo está sendo canalizado para isso, Tudo é canalizado para isso. Realmente, nós adultos também vivemos muito essa realidade, né? E a gente também precisa, não está só cuidando dos filhos, mas a gente precisa ser exemplo para eles e cuidar da nossa própria saúde, né? Para que a gente não chegue a esse ponto da dependência tecnológica. Exatamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. O programa Pensando em Segurança vai rapidamente para um breve intervalo e nós voltamos a seguir. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Estamos falando sobre os riscos e perigos do uso excessivo das redes sociais. Está aqui comigo a psicóloga Isabel Villa, que é uma grande estudiosa, né, do tema educação familiar e dessas questões atinentes também às redes sociais. Bom, dando continuidade, né, Isabel, a esse tema de hoje, né, as redes sociais, a dependência tecnológica, trazendo um pouquinho para o mundo dos adultos, isso tem comprometido, pela sua experiência, né, tem comprometido, por exemplo, o rendimento do trabalho? Sim. Hoje tem até técnicas, tem uma técnica que o nome é técnica Pomodoro, que é uma técnica para os adultos no trabalho acessarem o celular a cada 20, 25 minutos e usar essa técnica como forma de organizar o uso do celular, né?
Então, a gente já percebe que tem gente estudando como ajudar os adultos no trabalho e na vida, no dia a dia, para lidar com o celular, porque nem nós adultos muitas vezes estamos conseguindo. Sim. Na verdade, a cada resposta de uma mensagem, a cada curtida, a gente recebe um estímulo no cérebro, de prazer mesmo. Prazer, né? Então, isso nos estimula a estar sempre buscando como uma fonte de prazer. Eu sinto isso, porque eu já percebi, assim, quando eu li sobre isso, eu fui me testar, né? E quando eu recebo alguma resposta de algo que eu estava guardando, realmente. E aí aquilo me dá vontade de olhar o WhatsApp de novo, né? De olhar outra rede social de novo. Impressionante, né? É. E isso também causa, né? Talvez, penso em algumas pessoas, o vício, né? Na questão das curtidas, nas reações, né? Aos stories, enfim. A pessoa vai criando esse hábito desenfreado de postar coisas até desnecessárias, mas objetivando receber um retorno, né, receber um carinho, enfim, algo nesse sentido. Aí a área da psicologia que vai responder, né, mas talvez para preencher alguma coisa, sim, uma carência que ela tenha, sim, e acaba bebendo dessa fonte. Sim, bebendo dessa fonte e perdendo a fonte principal do ser humano, que não tem a ver com tecnologia, tem a ver com rua, sol, comunidade, pessoas, né? Principalmente sair à rua, pegar sol. Muitos adolescentes hoje não pegam sol, trocam o dia pela noite. Na época da pandemia mesmo, isso foi enorme, né? A quantidade de adolescentes que trocavam o dia pela noite. E hoje, adolescentes que chegam da escola e já querem ficar ali nos jogos, dentro do quarto, os filhos do quarto, né? E não pegam sol. Então, o sol, ele ajuda muito na nossa produção de melatonina, que são as substâncias necessárias para que a gente tenha esse contentamento, essa alegria, exato, essa felicidade. E a gente foi criado para andar dessa forma. É como se a gente tivesse sido arrancado do nosso propósito de criação. Assim como se eu arrancar uma flor, né, da terra, ela vai morrer. Assim a gente está sendo arrancado do nosso habitat, talvez, nosso habitat, né? Natural, daquilo que a gente foi criado. De evolução do ser humano, de aprendizagem, sim, de tudo, né? São 3 elementos fundamentais para suprir essa necessidade do ser humano: o sol, viver em comunidade e ter tempo. Tempo para ter tempo para a sua espiritualidade, para nutrir a sua alma, tempo para olhar para a família, tempo para estar com outras pessoas, tempo para não fazer nada. Hoje a gente não fica sem fazer nada, a gente está sempre entupindo a nossa mente de informação, levando a um cansaço excessivo. Percebo as pessoas super cansadas, muitas vezes até deprimidas pelo excesso, né? E agora que a pandemia, né, já vai dando tchau, espero que sim, né? Espero que a gente já possa falar dessa forma. A gente vê as pessoas em busca de muitos atrativos, sempre em busca de algum evento. Compensar, né? Para aquilo compensar. Tudo que ficou ausente antes. Né? Então, essa busca incessante e para postar isso também. Então, é algo que a gente tem que estar prestando atenção. Todo excesso esconde uma falta. E eu acho que, eu percebo que isso é algo que a gente pode estar observando. Será que eu estou fazendo algo em excesso? Está escondendo alguma falta? Talvez seja falta desses fatores que eu falei. Tempo, espiritualidade, sol, pessoas, rua, ir e vir. Ir e vir é muito saudável. Perfeito. Bom, você tinha falado uma frase no bloco anterior, que hoje está mais seguro deixar o filho numa praça no centro de São Paulo do que sozinho, né, no quarto com as redes sociais. Então, trazendo um pouco aqui para a minha área da segurança, né, pontualmente, me interessa muito e é algo bem atual. Como você vê esse perigo hoje, né, dos filhos terem acesso? Porque é exatamente isso que você falou, né? Muitas vezes os pais não têm coragem de deixar o filho sozinho, né, no centro da cidade, numa multidão, mas deixa o filho sozinho dentro de casa, na rede social, com uma multidão muito maior. E às vezes muito pior. E abrindo aí um leque de oportunidades, né, para golpistas, pedófilo. A criança pode estar sendo vítima de um abuso contínuo e os pais, né, estão, em tese, tranquilos porque o filho está no quarto. Você pode comentar um pouco sobre isso? Sim, eu percebo que não existe qualquer tranquilidade nisso. Quando eles perdem o contato com o mundo real, eles ficam depressivos, ansiosos, não sabem lidar com as pessoas, perdem suas habilidades sociais. Ficam frágeis, né? Frágeis, parece muito seguro, mas não é.
Então, do ponto de vista da saúde emocional, eles perdem todas as características necessárias, né, que para a gente ter habilidade social e ter saúde emocional, eles não são treinados para isso. A gente precisa realmente treinar os nossos filhos. Os pais são os treinadores dos filhos. Eles precisam treinar para que eles vá, né, que eles possam ir à rua e enfrentar o mundo e não só de dentro de um quarto atrás de uma tela, né? Então, realmente, o perigo muito maior está no filho do quarto. Essas crianças e adolescentes que ficam assim, quando eles precisam socializar, eles ficam tristes, entram muitas vezes em crise de pânico, porque eles não sabem lidar com aquela situação. Hoje, muitos adolescentes não sabem dar um bom dia se chegam em algum lugar. Os pais que têm que dar. Nossa. Não sabem dizer para que vieram naquele lugar. Os pais têm que falar por eles. Mas os pais não treinam isso mais. É muito grave. É muito grave. Adolescentes que andam de cabeça baixa, fone no ouvido, e os pais que falam por eles como tradutores, né? E não são, porque eles já falam, já respondem por si. Parece até um filme de ficção, né? De ficção. E assim, algo que os pais precisam saber é que eles têm... Os filhos, eles podem ter liberdade de usar o celular nos momentos que os pais confiarem a eles isso, né? 4 horas, 5 horas por dia, à tarde, à noite, enfim. O horário que a família definir. Mas os filhos não podem ter privacidade. Então, eles podem ter liberdade, mas não podem ter privacidade. Os pais têm que estar olhando. Diferenciação. Isso. Ok, nós vamos continuar novamente depois. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, os riscos e perigos do uso excessivo das redes sociais. Estou conversando com a psicóloga Isabel Villa, que é uma grande estudiosa deste tema. Bom, falando ainda, né, da questão das redes sociais, dos perigos, inclusive trouxemos um pouco aqui para a área da segurança pública, e esse vício, a gente tem observado também, né, Isabel, faz com que as pessoas tenham colocado a própria vida em risco, por exemplo, para fazer selfies, né, em locais perigosos. Você pode comentar um pouco sobre isso também? Talvez seja uma consequência desse vício para buscar mais prazer ainda? Sim, já aconteceu até de eu ver isso na ponte aqui, perto, né? As pessoas parando em alguns lugares de fluxo contínuo, mas para bater uma foto dali, uma selfie, e a gente fica assustado, com medo que aconteça algo até com essas pessoas, né? Mas realmente essas pessoas estão em busca de mostrar para os outros onde estão, o que estão fazendo, e isso é muito importante para elas. É como se as pessoas tivessem que nos acompanhar. A gente virou uma novela. Uma novela particular. Uma novela particular. E muita gente tem vendido lugares através disso, né? E a economia também tem girado, eu percebo, por conta disso. As pessoas postam e as outras se interessam e vão. E algumas coisas até são positivas, giram de uma forma legal. O problema é quando elas se submetem a riscos, né? Para poder estar vendendo algo para as pessoas ou mostrando algo para alguém, né? Super fantástico. E realmente fazer qualquer negócio. Muitas pessoas estão fazendo qualquer negócio. E eu digo também hoje em dia que quando a gente vê um carro, né, na rodovia, na estrada, em zigue-zague, pode ser que ele não esteja bêbado, né, motorista. Ele pode estar respondendo mensagens no WhatsApp. Isso. E fica em zigue-zague na estrada. Isso. Né? É um grande perigo então, até também, a questão né? de trânsito também, isso tem afetado. O trânsito, né? O sinal que abre e o camarada não dá partida, né? É bem comum, né? É bem comum. Isso a gente vê todos os dias. É bem comum. Né? Bom, e ainda, né, Isabel? Consequências para a infância, né, dos filhos, se os pais não estiverem atentos, quais as consequências que a gente pode observar mais tarde com esse uso excessivo das redes sociais? Que adolescentes que eles podem se tornar, que adultos que eles podem se tornar, se isso não for, né, cessado já na infância.
Além do vício que a gente já comentou aqui, a perda das habilidades sociais, eu acredito que tem algo ainda mais importante, que é os pais perderem o poder de formação de opinião na vida dos filhos. Os filhos ouvirem mais as pessoas de fora, as opiniões de fora. Mais credibilidade, né? O youtuber tem mais credibilidade, aquele outro lá que ele gostou, que segue, tem mais credibilidade, fala coisas que para ele soa legal, mais do que os pais. Então, os pais perdem uma janela de oportunidade de estar formando a opinião dos filhos, forjando o caráter dos filhos, entregando isso para a internet, para qualquer pessoa que vem, sabe-se lá de onde, sabe-se lá com que valor, formar, né? Há tempos atrás a gente viveu isso, assim, quando eu atendia algumas crianças que elas chegavam até às vezes com bonequinhos daquele youtuber, chinelinhos, eu já orientava os pais. Deixa ele estar vendo muito, porque assim, essa pessoa já foi atrás para saber um pouco mais sobre ele, os valores dele, o que ele fala nos vídeos, porque ele vai estar formando a opinião do seu filho. Vai acabar se tornando uma referência, né? Uma referência. Maior do que a dos pais. Maior do que as dos pais. E nós não podemos perder o poder da família. A família é a base da sociedade, a gente precisa manter pais fortes. Os pais estão às vezes reféns, com medo dos filhos ficarem tristes e revoltados, então não vão chamar atenção. E eu sempre falo para os pais, o amor mora na ordem, filhos que recebem não, que vejam os limites, se sentem amados. Eu sei porque atendo muitos filhos que não se sentem amados, eu vou saber, realmente os pais não estão nem aí. Agora, atendo alguns que chegam lá bravinhos, porque os pais brigam, mas se sentem amados. Inclusive quando se tornam adultos, né? E lembram da disciplina rígida em casa, né? Nós adultos falamos isso com orgulho, né? A gente percebe o amor que existia. Sim. Ao contrário dos pais que são, né, mais liberais, que acham que o filho não pode passar, né, por um episódio traumático de ouvir um não. Sim. Né? Então, isso é bem comum. E hoje tem muitas vertentes de disciplinas, de formas de disciplinas, querendo ensinar os pais que os filhos têm mais voz do que os pais. Então, queria fazer um alerta aí aos pais. Cuidado com o tipo de disciplina que você compra aí pela internet, de como disciplinar seu filho. Você sabe como disciplinar seu filho. Eu sei que você sabe. E está em dúvida, busca ajuda. Mas não se fecha só na opinião de um livro, de um curso de disciplina que fez, porque ali é uma opinião de uma pessoa fechada para vender algo. Então a gente precisa olhar um interesse comercial. Os pais precisam olhar para a essência deles, da família, os valores que a família tem e educar a partir disso. Confiar neles. Eu costumo dizer, por exemplo, que dentro de casa não pode existir democracia. Perfeito, li sobre isso hoje ainda. Dentro de casa tem que imperar, né, a liderança do pai e da mãe, indiscutivelmente. Pais com autoridade, não são pais autoritários, mas são pais com autoridade, onde conversam sim com os filhos, fazem combinado e sim com filhos, mas que trazem a direção. Porque o cérebro dos filhos só ficam pronto com 24 anos. Olha quanto tempo que eles precisam da nossa orientação para alcançar a maturidade. Mas me preocupa muitos pais quando veem os filhos com 13, 14 anos. Tá bem grandinho, se vira. Nessa fase, o olho tem que estar ainda mais perto. O corpo pode até estar mais longe, não precisa estar correndo atrás, né, do bebê, da criancinha. Mas o olho tem que estar ainda mais perto. Atento, né? E o valor da instrução ainda mais perto. Porque eles precisam de muita orientação até os 24 anos, sim. E manter essa referência, né? Não, a criança, o adolescente tem isso não. Minha referência é meu pai, é minha mãe. Né? Por mais que até goste de um certo youtuber, alguém não tem problema. Mas que não haja, né, Isabel, essa substituição de inversão. Que o youtuber tenha mais poder, né, de formação do que o pai e a mãe que estão em casa. Isso. Vejo muitos youtubers muito legais, não é sobre eles, assim, vejo que às vezes eles ensinam coisas legais, vejo que às vezes eles até fazem as crianças fazer algumas experiências legais, porém, no quesito formação de opinião, de valores, de caráter, é com os pais. Ok, bom, Isabel, nós chegamos, né, no final do nosso programa. Mais uma vez eu agradeço imensamente a sua presença por trazer informações tão valiosas, né, para os pais, para as mães que nos assistem agora, dessa questão, né, das redes sociais, os perigos
e os riscos do uso excessivo das redes sociais por nossos filhos. Muito obrigado. Obrigada também, foi muito bom. Hoje eu conversei então com a psicóloga Isabel Villa sobre os perigos do uso excessivo das redes sociais. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis pelo YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.